Deus do céu. Vamos receber com alegria. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, boa noite para todos. Boa noite. E a paz seja convosco. Amém? Pode tomar o teu assento, por favor. Se tiver como melhorar o retorno, eu agradeço. Amados, eu gostaria de expressar a Deus a gratidão por essas 4 noites que nós passamos juntos. Quero louvar o Altíssimo pela forma calorosa, amorosa, digna, afetuosa que eu fui recebido pelo corpo ministerial dessa igreja, da pessoa do nosso pastor Perassi, como também do nosso pastor que cuidou de mim, o Ednilson, isso, não está aqui, me justificou, ele já tinha um compromisso inadiável, e eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Glorificar a Deus pela vida do diaconato, que trabalharam de uma forma excepcional, e o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado. Quem é o líder do diaconato? A senhora acabou de ganhar um DVD meu de presente. Um só. Se quiser 2, compre. E esse DVD é um abraço em cada diácono seu, pela forma que eles trabalharam durante essas noites. Nós tivemos pessoas vomitando, caindo, enfim, e ninguém se machucou. E eu sei que isso também é mérito da vocação que Deus tem dado a vocês. Louvo a Deus pelo ministério dessa igreja, já me sinto parte dela, vim visitá-la, conhecê-la, espiá-la, espiei a terra, não encontrei gigante, já mataram os gigantes por aqui passaram, e me sinto parte de vocês. Amém? Estou muito feliz, hoje é um dia muito especial na minha história, talvez seja o dia mais feliz da minha vida. Eu comecei a conferência com a minha filha doente, na UTI, e graças a Deus hoje ela saiu do hospital. Sem nenhuma sequela. Amém? Como eu disse ontem, eu vou fazer um relato do meu testemunho hoje. Obviamente que não dá para contar 31 anos e meia hora de pregação. Eu vou tentar ser objetivo e explícito nos detalhes mais importantes. Eu espero que os irmãos sejam edificados por aquilo que Deus fez na minha vida. Senhoras e senhores, eu tive a satisfação ou a insatisfação, depende muito do ponto de vista de como você analisa os fatos, de ter nascido filho de pastores. Graças a Deus nunca desviei, nunca bebi, nunca fumei, casei-me virgem. Graças a Deus como uma mulher virgem. Deus me guardou o tempo todo dentro da casa do Senhor. Eu estava ouvindo o nosso pastor falando das crianças e realmente é muito importante. Eu comecei a pregar com 8 anos de idade, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, pois os meus pais me educaram de uma forma em que eu me apaixonei pela obra de Deus. E na minha história tudo começou muito cedo. Começou no ano de 1988, quando eu tinha só 3 meses de vida. E mamãe estava participando de uma manhã missionária. A manhã missionária era como se fosse o último dia da campanha. Só vem quem ama missões. Só vem quem ama Deus, porque sabe que o culto termina com oferta.
e uma oferta destinada a missões. Se você olhar do lado, você vai ver que alguns que não deram satisfação fugiram porque são covardes, não são audaciosos e fugiram justamente por isso, não tem outra conversa. E a minha mãe sempre amou missões. E naquela manhã ela não tinha uma oferta para entregar a Deus. E lá atrás ela pensou: Deus, se a tua serva tivesse condições eu faria, mas eu não tenho. Pede o que eu tenho e eu te dou. Deus tomou os lábios daquele missionário, ele apontou o dedo para minha mãe e disse: eu leio pensamentos, e você tem algo para me entregar sim. Você tem o seu filho, por nome Gabriel. Traga ele aqui na frente, lança ele como oferta, que eu vou criar um lindo testemunho na vida dele, e meu nome vai ser glorificado, e ele vai ser a maior oferta que entrou nessa manhã. Sem hesitar, mamãe fez, porque ouviu a voz de Deus. Deus tomou os lábios daquele pregador e ele profetizou tudo o que aconteceria na minha vida. E tudo o que ele profetizou que aconteceria na minha vida tornou-se verdade de fatos. Deus não mente, aconteceu. Eu não gostaria de limitar a minha mente na infância, porque na infância eu não lembro, mas na infância eu tive muitas doenças que, quando eu disser o nome da patologia que eu tive na adolescência, se tiver alguém aqui que trabalha na área da saúde, vai fazer uma ligação científica e vai entender o porquê que eu passei por tudo que eu passei. Na infância eu tive meningite bacteriana, 7 pneumonias duplas, epilepsia, enfim, e tantas outras doenças. E todas as doenças que eu tive na infância foi desencadeando em um vírus que nasceu comigo, um vírus hereditário, um vírus que eu herdei de minha mãe, mas que se manifestou no meu corpo por causa da baixa resistência. Com 13 anos de idade, eu levantei-me normal, como normal sou hoje, para a glória de Deus, e fui para a escola Coronel Francisco Orlando, a 40 quilômetros daqui, na pequena cidade de Orlândia. Isso era dia 21 de fevereiro de 2001. Em uma educação física, eu sentia as minhas pernas fracas cair no chão e não conseguia mais levantar. A inspetora, por nome Fátima, ligou para minha mãe, que trabalhava a um quarteirão daquela escola, na assistência da usina Vale do Rosário. Com certeza, se você é da região, você já ouviu falar dessa usina. Mamãe é enfermeira de profissão e ela trabalhava na assistência, auxiliando os médicos no tratamento dos funcionários e filhos de funcionários daquela usina. Era por volta das 3 horas da tarde quando o telefone tocou e a inspetora falou: Roseli, o seu filho caiu e não consegue ficar em pé. Ele está dizendo que está sentindo uma dor muito grande que vem dos pulmões e atinge o coração dele, o peito dele. E mamãe foi até a escola, pegou-me, levou-me ao saudoso Dr. Valdir, que era meu pediatra, e o Valdir disse para minha mãe: Roseli, você já tem 15 anos trabalhando comigo, eu não posso omitir o fato, até porque você conhece. Eu fiz o raio-x, está diagnosticado a 8ª pneumonia dupla no corpo da criança, e junto com essa pneumonia está vindo alguma doença neurológica. Mas vamos pensar positivamente, ele é muito novo, só tem 13 anos, pode ser um tipo de Guillain-Barré, que é uma doença que aleja, em 6 meses o paciente volta a andar, e se tiver pouca idade fica com pouca sequela. Vamos internar o seu filho para começar o tratamento. Eu lembro que era tempo de retiro espiritual, e mamãe cuidava de um número excessivo de jovens, e ela disse para o doutor: o senhor não vai internar o meu filho, eu vou começar o tratamento do meu filho no retiro espiritual,
e depois do retiro espiritual a gente vê o que faz. E o médico olhou para minha mãe e disse: então traga ele aqui dia 27. E mamãe me levou para o retiro ali na cidade de São Joaquim da Barra, do dia 21 ao dia 27. A doença evoluiu de uma forma tão estrondosa que a minha mão, que era assim, ficou assim. As minhas pernas atrofiaram, a minha bexiga atrofiou, o meu intestino atrofiou, o meu estômago atrofiou. Quando chegou o dia 27, eu estava totalmente atrofiado e com uma doença irreversível, ainda não descoberta pela medicina. As dores que eu sentia no meu corpo, durante 3 anos da minha história, que foi o tempo que os médicos demoraram para descobrir o que eu tinha, só era controlado em intermédio de morfina na minha veia. Naquela época, hoje já é difícil descobrir essa doença. Hoje em dia ainda é raro descobrir essa doença. Tanto quanto minha filha parou de andar 12 dias atrás, eu levei ela para o Hospital São Paulo e falei do que eu tive. A médica falou: não vamos nem tentar descobrir o vírus porque é complicado. Já vamos aplicar o remédio mais forte que tem, e se foi o mesmo vírus que você teve, a gente já acaba com a conversa e a probabilidade de sequela vai ser bem menor, embora vá ficar sequela. E não ficou sequela nenhuma, como também não ficou na sequela no corpo do pai dela, porque Jesus Cristo ainda faz. Durante 3 anos da minha vida, os meus pés foram carregados para os maiores hospitais do país. Aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no 4º andar, eu fiquei internado 9 meses. O Albert Einstein, Oswaldo Cruz, Sara Kubitschek em Brasília, Hospital das Clínicas de São Paulo, Unicamp de Campinas, Unesp de Botucatu e tantos outros hospitais. E a maior lição que eu tiro dessa história, que eu estou fazendo a narrativa, que é a minha história, é que muitos de nós, e quando eu estou dizendo nós, eu estou me colocando na conversa, muitos de nós, às vezes, somos ingratos com Deus. A gente sai de casa e vem para uma reunião como essa e fica procurando um motivo para glorificar Deus. Se você está procurando um motivo para glorificar Deus, eu lhe dou. Olha para você. Você tem 2 braços, você tem 2 mãos, você tem olhos, você enxerga, você pensa, você tem 2 pernas, você tem 2 pés. E se você estiver doente, assim como Jesus curou ontem, Ele vai te curar na noite de hoje também. Amém ou não amém? Foi um tempo de muita dor que a minha família enfrentou. E eu gosto muito de analisar cada parte dos meus parentes, dos meus familiares próximos, diante do meu sofrimento. Eu estou de luto. Amanhã faz 2 meses que eu enterrei o meu irmão. Não aparenta, mas o meu coração ainda está de luto. E se você perguntar para cada um da minha família, cada um deles vão dizer a forma que eles passaram nesse sofrimento. Mamãe vai contar de um jeito, minha irmã vai contar de um jeito, meu irmão contaria do jeito dele, mas eu fico analisando o jeito do meu pai. Eu estou falando como pastor quadrangular hoje, recebido por uma convenção. Eu não aguentaria passar 1/3 do que meu pai passou. Eu não aguentaria. Ele disse que a maior ironia do ministério dele era ter que subir no altar e dizer: minha mãe está com câncer, minha sogra está com diabetes quase morrendo, meu filho está aleijado, mas nada muda o fato de Deus ser Deus. Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, cura e vai voltar para buscar a sua igreja. E em meio a essa situação toda que nós estávamos enfrentando, os médicos disseram que pela evolução, como a doença estava degenerando muito rápido, eu tinha muito pouco tempo de vida. E papai, em vez de desfalecer, foi por isso que essa piscina está aqui,
no final nós vamos fazer uma loucura. Papai, em vez de desfalecer, ele foi me visitar no Hospital das Clínicas aqui em Ribeirão Preto, e eu nunca vou esquecer esse dia. Eu tinha 14 anos. Ele disse: Gabriel, você acredita em tudo que o teu pai pregou e prega a respeito da morte e da ressurreição do nosso Senhor? E eu disse: acredito, pai. Então seu pai trouxe uma ficha de batismo para você. Os médicos dizem que você vai morrer. Papai não acredita. Papai acredita que não. Mamãe tem toda a certeza que não. Mas eu sou mais racional do que ela. Pode ser que você morra. E se você morrer sem se batizar, você vai morar no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, porque você ainda tem oportunidade. Se você quiser, papai te tira daqui, te leva para o templo e te batiza aleijado como você está. E eu tinha uma promessa 2 anos antes de eu ficar aleijado. Enfim, eu estou trazendo um enredo da minha história. 2 anos antes de eu ficar aleijado, Deus tinha falado para a minha família, com a minha mãe, por intermédio de um profeta, que não nos conhecíamos, o dia e a hora que eu ficaria aleijado. E Deus tinha falado que eu seria curado com a visita de um anjo, e não pelas mãos humanas, porque Deus não dividia a glória dele com ninguém, o louvor dele com ninguém. Então, quando o papai falou que queria me batizar, eu falei: papai, eu quero. E há de ser que o anjo do tanque de Betesda vai descer hoje lá no tanque batismal, vai movimentar as águas, e vocês vão me batizar por imersão. E quando eu levantar das águas, vou estar andando para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu não vou esquecer das palavras dele. Ele disse: se isso que te motiva, fica na cama do hospital. Você não tem que ser batizado para ser curado, você tem que ser batizado para ser salvo. E meu batismo nas águas não foi com saúde, meu batismo nas águas foi todo, aqui em Ribeirão Preto mesmo. Fui batizado nas águas aleijado, levantei das águas aleijado. Confesso para os amados irmãos que eu estava muito frustrado com Deus, uma angústia muito grande no meu coração, porque eu esperava que o anjo ia descer e ia me curar naquele dia. Mas tudo tem o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Não sou eu que me curei, eu não tenho poder para curar. Quem tem poder para curar é o nome do Senhor Jesus. Amém ou amém? E eu nunca vou esquecer as palavras dele. Ele disse: menino, tire essa cara de frustrado. O importante é que se você morrer agora, eu vou fazer cachorro quente, Coca-Cola de graça e vou dar para os irmãos. Porque hoje eu sei que você nasceu de novo, e se você morrer, você vai morar em Jerusalém. Amém ou não amém? Eu confesso para vocês, eu não tenho vergonha nenhuma, embora isso já vai começando a mexer com as minhas emoções, e eu vou ficando um pouco descontrolado emocionalmente, porque é difícil voltar no passado, que nós só não passamos fome porque a Igreja de Cristo tinha misericórdia. A Igreja de Cristo nos sustentava com cesta básica. Se tem uma cena que dói muito no meu peito, contar, falar, confabular, testemunhar, pregar, foi um dia que acabou as fraldas. Só de fralda eu usava 3 pacotes por dia. Papai gastava R$45 de fralda por dia. E o meu pai nunca foi um pastor explorador. Sabe aquele pastor que fica choramingando? Olha, irmãos, eu estou passando necessidade, vocês têm que me ajudar. Não, não. Papai nunca foi assim. Ele sempre foi um pastor que pregou a verdade. Quem quer ouvir, pratica. Quem não quer, fazer o quê? Lamento. E a única coisa que ele tinha era um prêmio vermelho, um carro velho que tinha sobrado. As outras coisas ele tinha vendido. Eu estava de autolicença em casa. É quando a família tira o paciente para passar o final de semana em casa. Eles me tiraram do HC, me levaram para Orlândia para passar o final de semana em casa, e ele não tinha fralda. Ele me colocou dentro de um carro, me levou para o menor mercado da cidade, que por sinal hoje é o maior mercado da cidade, fora as grandes redes.
ele começou a falar para o dono: o senhor me perdoe, eu não sou mendigo, eu sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo, vocacionado para pregar as boas novas daquele que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Eu não vim pedir esmola para o Senhor, eu vim pedir fralda. E também não quero que o Senhor dê, eu quero que o Senhor troque. Eu ganhei muitas cestas básicas do povo da minha igreja, e muitas dessas cestas básicas estão com o selo do teu mercado. Eu quero que o Senhor calcule o preço do arroz, do feijão, do macarrão, do óleo e troca por fralda, porque eu fico sem comer, mas não deixo meu filho sem fralda. Meu filho vive machucado por causa da sonda. Eu passava sonda, com todo respeito às irmãs, 7 vezes por dia no meu órgão masculino. Então vivia cheio de fungos ao redor do meu órgão masculino. O campo de vulnerabilidade, se colocasse fralda de pano, aumentaria. E ele disse: eu não vou colocar fralda de pano no meu filho, eu troco comida por fralda. E aquele homem olhou para o meu pai e disse: pastor, me desculpe, mas o senhor se justifica demais. E enquanto o senhor estava falando comigo, Deus já estava falando comigo. O senhor não sabe, mas eu sou crente também, graça e paz. O Espírito Santo mandou você sair pelo mercado com quantos carrinhos o Senhor quiser. Não me traga as cestas que estão no teu carro, porque eu não quero. O Espírito Santo não aceita isso. Coloca quanta de comida, quantidade de comida e quanto quantidade de fralda que ele necessitar. E enquanto o Gabriel necessitar de fralda na vida, o Senhor não vai precisar mais se expor ao ridículo, porque eu vou ofertar fralda na vida dele. Eu estou dizendo enquanto ele precisar, porque Deus acabou de me dizer que um dia vai curar ele por completo e um dia ele não vai precisar mais. Aleluia. Dia de autolicença em casa, na mesma semana, meu irmão mais velho, chamado Rafael, o que eu enterrei há 2 meses, desculpa, agora começa a ficar pesado dentro de mim. Meu irmão sempre foi muito revoltado com Deus. Ele não aceitava o ministério do meu pai por causa da ingratidão e do sofrimento que o ministério gera, e por causa do sofrimento que nós passávamos. Ele chegou em casa e disse para minha mãe: mãe, a senhora me perdoe, mas o teu Deus não vale as drogas que eu estou usando. Mamãe levou um choque e disse: Rafael, toma cuidado com o que você está falando. Deus é Deus porque a natureza dele é ser Deus. E ele argumentou: meu pai amassou pedra, cal, cimento, água, construiu templos na mão dele, porque não tinha arrecadação para construir, para pagar pedreiro. Em compensação, o teu Deus colocou meu irmão na cadeira de rodas. Eu nunca mais vou servir o teu Deus. Ela foi tomada pelo Espírito Santo e entregou uma profecia para ele. Ela disse: Rafael, eu te enterro. Cumpriu há 2 meses atrás, mas eu não te perco para Satanás. Um dia você vai ver o teu irmão andando por um corredor de uma igreja e indo no banheiro fazer as necessidades dele sozinho. Nesse dia você vai ter que colocar o rabinho no meio das pernas e pedir perdão. Você está sendo como Jó, mas eu vou ser como... Você está sendo como a mulher de Jó, mas eu vou ser como Jó. Deus me deu e me tomou, mas eu sei que meu Redentor vive em breve virá de pé para me socorrer. E ela disse uma frase que vai interferir na história. Ela disse assim: Deus pode fazer a sua mãe ficar aleijada como aleijado o teu irmão. Se Deus fizer a tua mãe ficar aleijada como aleijado o teu irmão, mesmo assim ele vai continuar sendo Deus. E o tempo passou, ela cuidou de um desviado, de um aleijado. Quando eu tinha 16 anos de idade, a Unesp de Botucatu descobriu o que eu tinha. Eu fui portador de uma mielopatia transversa por CMV.
O tratamento foi feito 2 meses consecutivo na Unesp de Botucatu com um remédio chamado Glancicovir. Eu gosto de dar detalhe para você pesquisar. 2 meses depois, o doutor, não vou falar nome de médicos por ética, me chamou para uma conversa sincera e ele disse: garoto, você é o menino mais sortudo e mais azarento que eu conheço. E eu disse: por quê? E ele disse: azarento, porque o vírus que você tem, 75% da população americana tem. É transmitido por um cordão da mulher, por um beijo na boca, por relação sexual. A maioria do povo na terra tem esse vírus, mas ele só se manifesta em pessoas que têm baixa resistência. Esse vírus mata canceroso, aidético, e por causa de tudo que você teve na infância, ele desencadeou. Ele já nasceu contigo, ele desencadeou, e você é azarento porque ele escolheu a tua medula espinhal e lesou a tua medula espinhal. E lesão na medula espinhal é irreversível. E eu perguntei: onde é que mora a sorte? A sorte é que ele não escolheu o teu cérebro. Se ele tivesse escolhido, seria pior. Se ele tivesse escolhido o teu dedo, só caía o dedo. Se ele tivesse escolhido a tua mão, só caía a mão. O problema é que ele escolheu a tua medula espinhal, e tudo que ele causou é irreversível. Quando ele terminou de falar isso, eu fui tomado pelo Espírito Santo e comecei a profetizar. Pastor, o senhor profetizou para o médico? Profetizei. Com o dedo atrofiado, eu falei para ele: quem dá a última palavra na minha vida é Deus. Eu vou voltar nesse hospital andando. A minha mãe vai ficar paralítica no meu lugar, só para eu ter acesso ao Senhor. Nesse dia o Senhor vai ver minha mãe paralítica e vai ver eu andando, e vai entender que quem dá a última palavra na minha vida é Deus. Quando Jesus me levantou da cadeira de rodas, que é uma história que você vai ouvir daqui 10 minutos, se você tiver paciência, meu pai ganhou em 3 meses 500 pessoas para Jesus. Meu pai batizou 500 pessoas em 3 meses. Foi a maior revolução e o maior avivamento que teve na cidade de 40 mil habitantes até hoje. E de repente, do dia para a noite, a minha mãe ficou paralítica. Eu andei 400 quilômetros dentro de uma ambulância da prefeitura para levar minha mãe, e foi a melhor sensação da minha vida. Desculpa, mas é verdade. O corredor que eu saí aleijado, eu estou entrando carregando a minha mãe aleijada. Custou o médico acreditar que eu sou eu. E quando ele viu que não tinha como fugir disso, ele me colocou diante de uma aula de residentes médicos e começou a falar para os residentes. O Gabriel é portador de uma melopatia transversa do citomegalovírus, e eu trouxe esse menino aqui para mostrar que existe área do cérebro humano que a gente ainda não conseguiu decifrar. Nós estamos diante de um gênio. A cabeça desse menino é uma cabeça que tem que ser estudada. Ele alcançou mais de 10% da capacidade cerebral, e o cérebro dele conseguiu criar novas células na medula espinhal para ele voltar a andar. E quando ele terminou de falar isso, olha a dificuldade de assumir que Jesus cura, eu falei: posso falar algumas palavras? Ele disse: pode, é claro. Eu sou um gênio mesmo, mas é porque dentro do meu cérebro habita um homem chamado Jesus de Nazaré. Eu sabia que a guerra seria espiritual dali para frente. Não sei se Satanás ou a carne dele, eu não quero acusá-lo de endemoniado. Quem sou eu? Eu só sei que ele olhou para mim e disse assim: fala para Jesus levantar tua mãe. Ele mandou a gente de volta para voltar no outro dia para o hospital. Mandou voltar para fazer a mala para minha mãe fazer o tratamento. E nós voltamos para no outro dia minha mãe fazer o tratamento. Quando nós chegamos ali, papai, meu grande herói, morro e mato por ele. E isso não é alegoria e nem metáfora, isso é literal. Eu morro e mato pelo meu velho. Meu velho nunca levou problema de altar para casa, ele nunca levou problema de casa para o altar.
Meu velho consegue equilibrar, deixar os problemas de casa na porta de casa e os problemas da igreja na porta da igreja. Ele fez a gente acreditar que ser pastor era a melhor coisa do mundo. Meu velho pegou a minha mãe no colo, porque ninguém sabia segurar aleijado melhor do que ele, e colocou a minha mãe na cama e fez a mala dela. Quando foi por volta das 3 da manhã, vai preparando a garganta para dar glória, mamãe deu um grito dentro do quarto: bem, acorda, bem, acorda logo, acorda. E o meu pai acordou assustado, colocou a mão e viu que ela não estava do lado dele, e deduziu que ela tinha caído no chão. E lá em casa todo mundo tem medo da velha. O Gustavo tem medo da velha, tem ou não tem? Eu tenho medo da velha. Meu irmão tinha medo da velha. Meu pai disse que não tem, mas eu sei que ele tem. Então quando ela disse acorda, ela acordou todo mundo. E a Marina, mais nova, minha irmã, falou: Gabriel, você está ouvindo mamãe? E eu respondi: que eu saiba, eu fui aleijado, não surdo. Ela não é educada. E a gente saiu no escuro, e eu acendi a energia do quarto do meu pai, e ele estava dizendo assim: ó, Deus, eu vou entregar a chave da igreja e eu nunca mais vou pregar o teu evangelho. É inadmissível, depois de tudo que eu passar, a minha mulher está jogada no chão. Quando ele disse isso, lá do banheiro, a minha mãe diz assim: bem, cala a boca, fala besteira não, eu sou sonâmbula, levantei e vim fazer cocô e xixi. Aleluia! Quem tem essa doença faz sem sentido. Eu estou olhando aqui para a privada, eu arranquei a fralda e joguei do lado, está limpa, e o cocô e o xixi está dentro da privada. Agora eu vou dar descarga para tu entender que Jesus desatrofiou as minhas mãos. Bem, liga para a prefeitura e diz para a ambulância não passar, porque Jesus acabou de me levantar da cadeira. Quando eu saí do hospital, eu tinha 2 alternativas. Pergunte quais. Aceitar a doença ou lutar contra ela. Eu escolhi lutar contra ela. Eu ganhei uma cadeira de rodas elétrica. Eu vou falar o nome da pessoa aqui, que não tem problema, eu acho. De uma pobrezinha aqui da região, que deve ser herdeira de umas 7 usinas de cana-de-açúcar, chamada Josi Mendonça. Isso foi reportagem da EPTV. Estudante holandino ganha cadeira de rodas elétricas de Josi Mendonça junto com o grupo espírita da cidade. Olha que ironia. Filho de pastor recebe cadeira de rodas. E ele escreveu um livro chamado Crendo no Impossível. Qual é o nome do livro? Foi matéria da EPTV. Estudante holandino lança livro na Casa da Cultura. Em plena segunda-feira chuvosa, sexta-feira chuvosa, milhares de pessoas passam pela Casa da Cultura. Nesse livro ele diz que um dia Jesus vai levantar ele da cadeira de rodas. Vocês estão me ouvindo? Eu decidi profetizar o meu milagre, acreditar no meu milagre e atrair o meu milagre. E eu lancei esse livro, deve ter saído uns 2.000 livros, e eu tinha mandado fazer 10.000 livros. E eu falei para o meu irmão: Rafa, você pode me levar de igreja em igreja, onde você conseguir no Brasil. E assim que começou meu ministério itinerante. Você fica com o dinheiro dos 8.000 livros. Eu não quero dinheiro, eu quero ganhar almas para o Senhor e falar que Jesus vai me levantar da cadeira de rodas. Você pode me levar de igreja em igreja no Brasil, para eu falar que Jesus vai me curar? Amados, num período de mais ou menos 1 ano, eu passei em cerca de 10 estados brasileiros dizendo que Jesus ia me levantar da cadeira de rodas. A primeira quadrangular que eu preguei no Brasil é do bispo Batista. Ele é pastor da primeira igreja do Evangelho Quadrangular hoje, meu bispo Peraz, em Navegantes. Toda vez que eu vou fazer campanha para ele, eu já fiz umas 15, ele faz eu passar vergonha. Porque ele diz para o povo: eu vi o irmão Decilino
trocando as fraldas dele. Ele fazia cocô e xixi nas fraldas. E eu estava olhando com pena para o Gabriel. Eu nunca vou esquecer as palavras que ele falou olhando nos meus olhos. Ele disse: Bispo Batista, com todo respeito, guarda a tua pena para o diabo, porque eu não preciso. Um dia eu vou voltar na tua igreja andando para te mostrar que quem começa a boa obra, Jesus, ele termina. Então muita gente me viu em cima da cadeira de rodas paralítico, muita gente da região. Nivaldo Godoy, que é um advogado aqui de Ribeirão Preto, trabalha em um dos maiores cartórios aqui de Ribeirão Preto. Sua mãe e o seu pai me conheceram em processo de cura, me conheceram, eu acho que em Andador ou Bengala, depois da visita do anjo que eu vou contar para vocês agora. Depois de viajar o Brasil inteiro dizendo que Jesus ia me curar, um dia eu estava sozinho em casa. Por favor, não ande agora, senão você vai perder o melhor. E eu falei uma frase que mudou a minha história. Eu disse: Deus, eu não te conheço, nunca te vi, nunca te ouvi. A única experiência que eu tenho contigo foi o dia que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Mas eu te amo demais. Te amo porque o meu pai é um espelho para mim. Não tem caixa 2, não é adúltero. E quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Se ele diz que o Senhor existe, eu acredito. E saibas tu que eu não preciso de pernas para pregar o seu evangelho. Enquanto eu tiver voz, eu vou falar das suas boas obras. E quando eu terminei de falar isso, meus amados, contra fatos não tem argumento, pode pesquisar. A janela se abriu e entrou um morcego dentro do meu quarto, e aquele morcego se transformou em um demônio, e na mão daquele demônio tinha uma espada, e daquela espada caía sangue. Confesso para vocês que eu só não corri daquela visão espiritual porque eu era aleijado, senão eu tinha corrido. Só não morri porque eu já morrava de natureza mesmo. Eu já tinha visto aquele morcego uma vez na minha vida. Ele se apresentou como guia da Umbanda e disse que eu era o sucessor da Umbanda da minha família, e que se eu deixasse ele entrar no meu corpo, ele me curaria e eu me transformaria em um homem muito rico. E eu respondi para ele: você não pode me comprar, porque eu já fui comprado pelo sangue de Jesus. Era a segunda vez que aquele demônio estava se manifestando, mas ele nunca tinha se figurado em demônio na minha frente. Eu fechei os olhos para ver se eu estava enfrentando uma esquizofrenia, e ele estava no olho fechado. Torto, eu virei para a direita, ele estava na direita. Eu virei para a esquerda, ele estava na esquerda. Não tinha como correr. Eu falei: Deus, me ajuda, estou com medo. E pela primeira vez na minha história, como filho do Deus de Israel, eu escutei a voz do Deus de Abraão. Ele disse: menino, joga o teu corpo da cama que eu vou começar a te curar. Eu falei: se eu jogar, eu vou ficar mais aleijado do que eu sou. E ele disse: se você não jogar, você vai morrer aleijado, porque você não vai mostrar que você confia em mim. Agora, se você jogar, os que confiam em mim serão como os montes de Sião, não se abalam, permanece para sempre. Se você jogar, você vai mostrar que você confia em mim e eu seguro. E eu peguei a pouca força que eu tinha no meu corpo e joguei meu corpo para o chão e não machuquei. Mamãe tinha comprado uma bengala. Tinha comprado o quê? Uma bengala. E a bengala estava no quarto dela. Ela tinha esperança que eu ia terminar a vida manco. A bengala saiu do quarto dela, veio flutuando, passou pela porta do meu quarto que estava fechada e ficou no chão. E Deus disse: fica de pé nessa bengala que eu te curo. Não pergunte quanto tempo levou. Algumas pessoas perguntam: essa visão é literal? É, porque eu estava movimentando o corpo, mas ela é espiritual. Espiritual misturado com literal. Eu apoiei aquela bengala no meu braço direito e fiquei agindo trupica, mas não cai, quase caindo. E eu falei: Deus, o que eu faço? Ele disse: para de olhar para o demônio e deixa o que eu faço. Olha para aquilo que eu te dei, está no teu braço. E quando eu olhei para a bengala, aquele pedaço de ferro nos meus olhos
tinha se transformado em um cajado de ouro. Deus vai dar esse cajado para algumas pessoas daqui 5 minutos. E eu perguntei para Deus o que era aquilo. Ele disse: a unção da cura. Onde você passar eu vou curar o meu povo, e onde você passar eu vou prosperar o meu povo. Esqueça quem você é, garoto. Eu esqueci quem eu era. Como eu esqueci quem eu era, eu esqueci que eu era aleijado. Eu tirei o cajado do braço, coloquei na mão. Jesus desatrofiou as 2 mãos, e eu comecei a brigar contra a espada do diabo. Quando foi voltando na minha mente quem eu era, eu dei um grito profético dentro do quarto: guia do meu bisavô, você já apareceu a mim oferecendo a Umbanda uma vez? Eu disse não. Apareceu agora a segunda e eu disse não. Se quiser aparecer a terceira, pode vir que eu estou preparado. Vou falar não outra vez. Eu não quero ser macumbeiro nem umbandista. Eu quero ser ministro do Evangelho de Jesus. Quando eu disse isso, aquilo se transformou em morcego e saiu. E nunca mais apareceu, graças a Deus. Se o demônio entrou pela janela, o anjo prometido entrou pelo teto. Ele vai te visitar hoje às 3 da manhã. Nas asas dele tinha um bisturi, e eu fui dobrando o meu joelho para adorá-lo, e ele disse: não ouça, eu sou apenas espírito, 100% Deus e 100% homem, é Cristo. Ele me criou. O resplendor que tem em mim vem dele, não é meu. Ele enviou-me aqui para dizer-te que tu sairás desse quarto 50% aleijado, porque és muito novo para tamanho milagre. Se você parar de pregar o Evangelho, você é descartável, ele te mata. Mas se continuares a pregar o Evangelho, aquele que começou a boa obra vai concluir. A minha perna esquerda ficou manca, a bexiga ficou sem funcionar, o intestino ficou sem funcionar, mas a perna direita foi restaurada e as 2 mãos foram restauradas e o anjo desapareceu. Você não está dando glória a Deus porque você nunca teve mão torta, senão você teria dado glória a Deus. Eu saí do quarto e abri o quarto com a minha própria mão, com a bengala aqui do lado. Quando eu abri o quarto da minha véia, a minha véia estava chorando. E eu falei: mamãe. E ela falou: cala a boca. Eu falei: não cala, deixa eu falar. Não, cala, não cala, cala, não cala, cala, não cala, cala, não cala, cala, senão você vai apanhar. Eu falei: cala. Por que a senhora não quer deixar eu falar? Aí ela disse assim: você quis dobrar o joelho diante dele? Ele falou que o resplendor vinha de Deus. Ele tinha bisturi nas asas. E eu perguntei: como é que a senhora sabe? Ele passou aqui no meu quarto, menino. Ele ordenou que eu comprasse uma bicicleta para você, que isso vai causar uma grande revolução nessa cidade. Ela me levou para a avenida principal da cidade para andar de bicicleta, para me ensinar a andar de bicicleta. Aí eu falei: mamãe, estou rico. Ela disse: por quê? A cadeira deve valer uns 10 mil ainda. Foi pago 12 mil, estou usando um tempo, deve valer 10 mil. Ela disse: não, você recebeu de graça, você vai devolver para quem precisa de graça. E vai ser reportagem em jornal outra vez. E realmente foi. Se você não decora com isso, eu me aposento. Primeiro jornal, José Mendonça, junto com o grupo espírita, doa a cadeira de rodas para filho de pastor. Último jornal, filho de pastor devolve cadeira de rodas para José Mendonça, grupo espírita, dizendo que ele não precisa mais porque Jesus levantou ele. Eu continuei viajando no Brasil com a bengalinha, carregado pelo meu mano, desviado. Ele tinha raiva de Deus. E um dia eu estou pregando a vigília, 10h30 da noite,
eu olhei para o relógio, 10h30, Itapetininga, enfim, lá vem um diácono cheio do Espírito Santo dançando. Eu escondia de todo mundo que eu usava fralda. Alguém me pergunte por quê? Por quê? Eu queria namorar, vou falar para os outros que eu uso fralda. Eu tinha conhecido a minha esposa, que era a melhor amiga da minha irmã, e a Marina dizia assim para Camila: não, namora ele não, ele caga nas calças, cara. Esse cheiro de esgoto não é esgoto, é o cocô dele. Eu dizia: para trás de mim, Satanás. Então eu escondia de todo mundo que eu usava fralda, não falava para ninguém. O povo viu que estava por fora. E o diácono veio, chutou a bengala e eu pegou o microfone das minhas mãos e começou a falar: meu pastor, achas tu que pode esconder teu cocô e teu xixi? De mim não. E eu pensei: não apela, Deus. Hoje eu estou te dando uma bexiga e um intestino. Eu arrebato a minha igreja. E o diácono fez assim: 400 pessoas foram para o chão. Quando tu levantares, a minha igreja estará arrebatada, e você vai ver a minha glória como você nunca viu, e você vai estar normal. Mas se você perder o cajado que eu te dei, eu te mato. Toda profecia que eu recebo de Deus tem um código, termina com isso: se você perder o teu cajado, eu te mato. Eu fui arrebatado, o diácono foi arrebatado, e eu levantei, era 2h30 da manhã. Eu fiquei 4 horas no chão batendo de poder. Quando eu levantei, meu irmão levantou junto comigo. Os dois levantaram primeiro, e eu nunca vou esquecer a cena. Ele estava orando em línguas, e eu pensei: voltou para Jesus, miserável, voltou para Jesus. E você pode até rir, não tem problema, meu testemunho é muito puro. Quando eu fui descendo os degraus do altar, me deu vontade de eu falei: Rafa, eu quero ir no banheiro. Ele disse: o que você quer fazer no banheiro? Eu disse: quero comprar carne. O que eu quero fazer no banheiro, cara? Eu quero fazer 1 e 2. E ele disse: mentira, você não sente. Me dá um abraço. Ele veio me dar um abraço e eu fiquei empurrando ele. Sai. Se alisa o bumbum da gente de um jeito muito estranho. Eu nunca gostei de você colocando a mão aqui. Você nunca mais vai colocar. Jesus me curou. Se você não der glória, porque você não está prestando atenção. Eu saí pelo corredor da igreja. O povo foi ficando de pé. Aleluia. Quando eu cheguei na porta do banheiro, ele gritou: Gabriel. E eu olhei para trás e disse: que se você não deixar eu ver você cagar e mijar, eu vou pegar aquele pedaço de ferro ali e vou te alejar outra vez. Só eu e mamãe sabem. Eu disse que o Deus dela não valia as drogas que eu usava. E ela disse que um dia eu ia te ver andando por um corredor de uma igreja. Aleluia. E nesse dia eu teria que colocar o meu rabinho no meio das pernas e pedir perdão e declarar quem ele é. Aí ele ficou de joelho, levantou as mãos e disse: irmãos, eu sou tão fraco, mas o Deus da minha mãe, Ele é fiel. Aleluia. E aí, pastor? E aí eu fiz xixi, fiz cocô. Aleluia. E faço até hoje. Não uso mais fralda, não tomo mais remédio, estou curado por completo. Sou pai de uma menina linda, homem para uma mulher. E se você me perguntar quem me curou, eu te respondo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Glória a Deus. Você pode levantar a mão direita só se você quiser. Se você não quiser, não levanta. Só se você creu no que eu preguei.
E se for para levantar, estica, assim, alongando. O mesmo cajado que Deus me deu, Ele vai dar para algumas pessoas aqui agora. Se a minha história é verdadeira, o mesmo cajado que Deus me deu, Ele vai dar para algumas pessoas aqui agora, e ainda vai dar para pessoas que ficaram na tua casa que não conseguiram vir. Vai dar para o teu filho. Receba essa palavra que eu estou liberando. Você tem orado pelo teu filho, Deus vai dar esse cajado para o teu filho. A única coisa que você tem que fazer é fechar os seus olhos e adorar Jesus pela minha cura. Se você adorar Jesus pela minha cura, você vai atrair a unção sobre a tua vida. Eu não estou pedindo para o Locou, para o Santos, para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras. Eu estou pedindo glória para aquele que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Eu acho isso mais do que justo. Eu estou pedindo glória para o Deus que me levantou de uma cadeira de rodas. Senhor Deus, se a minha história é verdadeira, todos que estão com a mão direita levantada te adorando, eu quero que o anjo que me visitou visite essa pessoa agora. O mesmo cajado que o Senhor me deu, eu quero que o Senhor coloque na mão direita desta pessoa agora. Ninguém tiver recebendo esse cajado, eu quero que o Senhor coloque fogo nos pés para ele dançar. Eu quero que o Senhor coloque fogo na coluna para ele sentir a tua glória subindo pelos pés até a cabeça. Exploda o teu Pentecoste como na casa de Cornélio. Exploda o teu Pentecoste como em Atos 2. Exploda o teu Pentecoste como na casa de Estevão. Agora, em nome de Jesus, agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. Seja. Você que ora em línguas agora. Ora. Tem água viva para você. Tem. Receba o cajado de autoridade de Deus sobre a sua mão agora. Estou escutando barulho de línguas estranhas. Eu estou escutando barulho de glória a Deus. Eu estou escutando barulho de aleluia. Alguém levante as duas mãos e diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aplauda o Senhor, se não for possível. Amados, eu quero fazer duas coisas rapidinhos para nós terminarmos a nossa conferência. Número 1, eu quero fazer uma afirmação. Se você não aceitar Jesus para essa história de vida, eu não sei mais o que vai te convencer a entregar sua vida para Jesus. Eu sou o primeiro a aceitar Jesus hoje. Quem é o segundo? Levante a mão, por favor. Pastor, se eu estou aceitando Jesus, eu aceito Ele todo dia. Levante as mãos, vamos aceitar Jesus. Diga, eu aceito a Cristo Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Amém. Agora só fica com a mão levantada quem não é batizado nas águas ainda, por favor. Pastor, não sou batizado nas águas. Levante a sua mão. Tem alguém que não é batizado nas águas? Fique com a tua mão levantada. Põe a tua mão na cabeça. Quem não é batizado nas águas, por favor. Nós temos uma vida ali. Mais alguém? Ei, batismo com água na cabeça não vale, meu filho. É imersão, é o corpo todo, viu? Quando é criança não vale. É só em idade adulta. Deixa eu dizer para você que está com a mão na cabeça. A água está aqui. Pastor, eu não trouxe roupa. É
É melhor você ir molhado para casa do que seco para o inferno. Aleluia. Não é verdade, sim ou não? Quem não é batizado por dois motivos. Pergunte quais. Religiosidade. Eu venho de uma família católica, o que vão pensar? Ô meu filho, quem é que diz que as pessoas precisam saber que você batizou? Só vai saber se você contar. Batize e fica quieto, seja inteligente. Aí você ganha a sua família, e no dia que a tua família quiser batizar, você diz: ih, já batizei faz tempo. Amém ou não amém? Ou você não é batizado porque você não se acha digno do batismo. Eu não sou casado, eu fumo, eu bebo. E daí? E daí? O ano passado eu batizei 6.000 pessoas. Quantos? 6.000. Eu lembro que um desses batismos que eu batizei 6.000 pessoas, tinha 75 pessoas, entrou um bêbado. Entrou o quê? E o bêbado falou para mim: eu estou vendo, o senhor está vendo? Eu falei: não, imagina. Eu acredito na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. E o meu pastor não me batiza porque eu bebo. Se o senhor me batiza, se o senhor me batizar, eu nunca mais vou beber. Pastor, o senhor batizou ele. Amém. Não só batizei ele, como ele foi limpo dentro das águas. Glória a Deus. E hoje ele está vestido de azul com uma gravata vermelha. Hoje ele é diácono na casa de Deus. Este preconceito a respeito dos seus defeitos, isto não é bíblico, é doutrina humana, não é doutrina de Deus. Batismo não é para gente perfeita, batismo é para quem quer morar no céu. Até porque batismo não salva, a ausência dele condena. Vou falar de novo: batismo não salva, a ausência dele condena. Eu conheço muita gente que é batizado e vai para o inferno porque é fofoqueiro. E eu conheço muita gente boa mesmo, que faz tudo certinho, mas tem esse bloqueio, vai para o inferno do mesmo jeito, porque a gente não é salvo por mérito próprio. Por causa de um banho de água, a pessoa vai queimar no fogo eterno. Já parou para pensar? Por causa de um banho de água, a pessoa vai queimar no fogo eterno. Isso é muito sério. Gente, eu tenho falado desde o primeiro dia, o grito dessa geração é almas. Jesus está voltando. Ele se importa contigo, com a tua família. E às vezes a salvação da tua família depende do teu primeiro passo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o meu Jesus disse que ninguém crê nele se não for batizado. O meu Jesus disse que quem crê nele será batizado. Certa feita eu batizei uma pessoa só. Quantas pessoas? E eu fiquei frustrado, porque normalmente os meus batismos dão 20, 25, 30, às vezes só no fim. Eu fiquei muito frustrado. Quando eu cheguei no hotel, eu ouvi o Espírito Santo falando assim comigo: imagina quem batizou o Billy Graham. Que é Espírito Santo? Às vezes você está batizando uma pessoa e você não dá valor, mas você não sabe o que eu vou fazer intermédio dessa pessoa. As almas que ela vai ganhar vai estar ligada ao teu umbigo, porque você batizou ela e ela é importante para mim. Depois dessa história, coloca a mão quem não é batizado, por favor, na cabeça. Você tem duas opções: negar Jesus ou aceitar Jesus. E a pergunta que eu faço é: se você fosse morrer daqui 10 segundos, eu vou me dirigir à senhora, porque só tem a senhora com a mão na cabeça. Não, com a cabeça assim, sai. Põe a mão na cabeça, minha filha, por favor. A senhora permite? Sim ou não? Não fica com vergonha aí. Eu só estou tentando te pescar. Se a senhora for morrer daqui 10 segundos, a senhora não é batizada, não? Então a senhora não vai para o céu. Biblicamente não. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Daqui 4 segundos a senhora vai morrer. E aí? Eu vou deixar para depois. O depois pode ser tarde demais.
A senhora não sabe o que vai acontecer contigo lá fora. Se a senhora não quiser, não se constrange. Só que se a senhora não quiser, ó, minha mão está limpa. Você é importante. Intermédio de ti, muitas almas vão se render ao Senhor. Eu não me frustro de batizar só você hoje. Eu vim aqui só por você. E se eu não conseguir a tua alma, aí eu vou ficar triste, mas com sensação de missão cumprida, porque eu estou fazendo a minha parte. Falta 3 segundos para você morrer. A senhora quer Jesus ou não? Vem cá, Senhor. Uma veste, uma toalha. Pode chorar, pode chorar. Pode. O meu filho, 16, 2016, ele ficou com 17 dias. Ele quebrou a primeira vértebra da coluna. Eu falei pro Senhor que eu não aceitava, que eu queria meu filho como ele era. E hoje ele é um servo do Senhor. Segura ela aí, não vai cair na unção. Põe o resto dela, isso, por favor. A igreja pode fazer festa aí, gente? Olha aqui para mim. Pastor, como é que eu vou fazer festa? Só tem um aqui para batizar. O que você quer que eu faça? Bote ela lá dentro, por favor, em nome de Jesus. Já bota ela aí. Vamos batizar ela já. Vamos. Eu nem vou fazer a confissão de fé dela, porque ela acabou de fazer aqui no microfone. Isso aqui para mim é confissão de fé. Concorda comigo? Diga amém. Ela acabou de dizer que Jesus quer ela, que Jesus é dela, enfim. Isso aí para mim é confissão de fé. Quando o médico falou assim que meu filho não ia andar, não ia falar, e que meu filho não ia ser o mesmo, eu falei, meu Deus, hoje meu filho anda, fala, verdade. E a senhora crê no Senhor Jesus? Então eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Mais forte, mais forte. Festa do céu. Amém. Se assente aí só um pouquinho, as pessoas chorando, glória a Deus. O que ela é dela? O que a senhora é dela? Irmã, vem dar um abraço nela aqui quando ela sair das águas. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Se ela não quiser pegar na sua mão, manda ela ir orar, por favor, por favor. Os que estão aí atrás, dá um jeito de chegar mais perto de mim, que eu sou feio, mas não gordo. Mas fica sentado, tá? Glória a Deus. Gente, posso falar um negócio para vocês? Sim ou não? Sim. Nós vimos pessoas vomitando, sim ou não? Sim. Caroço desaparecendo, sim ou não? Nada se compara a isso aqui. Isto é avivamento. Isto é avivamento. Agora preste atenção no que eu vou falar, que eu já vou terminar. Olha aqui para mim. Fazem 23 anos que eu prego o Evangelho. Quantos anos? 23. Corte a transmissão, por favor. Quantos anos?